Sexualidade redimida. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao versículo 5. Existe algo conhecido como a vontade de Deus, e as Escrituras revelam a vontade de Deus para nós. A Bíblia revela já no comecinho a vontade de Deus para a sexualidade. O homem e a mulher como uma só carne, Gênesis 2, versículo 24. O sexo é uma dádiva divina para um homem e uma mulher em aliança de casamento. Assim Deus é glorificado. E essa é a vontade de Deus para a sexualidade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, versículo 2. Deus é bom e justo. E se fomos criados por um Deus bom e justo, nada mais justo que vivamos para a sua glória. O problema é que houve uma queda. Adão, o representante da raça humana, caiu em pecado, juntamente com sua esposa, Eva, e consequentemente toda a raça humana. Vemos isso lá em Gênesis 3. Nossa natureza se tornou corrompida e começamos a odiar a vontade de Deus para nós. Idólatras nos tornamos, pois o cerne do pecado é a idolatria. Assim nos tornamos idólatras também em relação à sexualidade. Colocamos o sexo no altar do nosso coração, ou melhor dizendo, no trono. Começamos a crer que a dádiva que foi dada a nós não é tão boa assim, se for desfrutada segundo a vontade de Deus. Seguimos após a queda, crendo que o sexo monogâmico é tedioso e enfadonho. E o sexo, para ser desfrutado somente em um contexto de aliança entre duas pessoas, é aprisionador. Preferi usar o termo sexo ao invés de intimidade sexual, pois até mesmo a intimidade relacional é considerada escravizadora por muitos hoje em dia. Por isso, o sexo casual e sem nenhum compromisso está no altar de nossa sociedade de homens caídos. Mas Deus é bom e reto e aponta o caminho para os pecadores. Salmo 25, versículo 8. Foi da vontade de Deus redimir um povo para si. Um povo que estava debaixo da escravidão, da vontade de transgredir a sua justa lei. Ao invés de nos condenar por nossa sexualidade idólatra, Deus enviou seu Filho para morrer pelas nossas depravações, incluindo as depravações sexuais. E como Ele é o nosso representante perfeito, Ele não pecou durante sua vida aqui na terra, estando debaixo da lei. Ele ressuscitou e venceu a morte. Assim nos concedeu não somente vida eterna, mas também uma direção. Não recebemos somente a justificação, mas também a santificação. E a santificação, Deus nos guiará até o fim, rumo à glorificação, onde seremos libertos de todo desejo pecaminoso para toda eternidade. Maranata, vem Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ou seja, fomos separados por Deus para voltarmos para Ele. Mesmo que o pecado permaneça em nós, recebemos o Espírito Santo para lutarmos contra nossas tendências pecaminosas. Recebemos uma renovação da mente e agora nossa mente tem prazer na lei de Deus. E o que a lei de Deus requer? Que nos abstenhamos da prostituição, vai dizer na sequência do versículo.
Sexo fora do casamento é prostituição aos olhos de Deus. No mesmo versículo deixa claro que a santificação e a prostituição são totalmente opostas e antagônicas. E na sequência do texto, versículo 4 até o versículo 5, está escrito que o cristão que não santifica e honra o seu próprio corpo, sendo dominado pela lascívia, está agindo como um pagão que é idólatra, que não conhece o Deus verdadeiro. Você já reparou que o maior número de exortações no Novo Testamento é contra a imoralidade sexual, contando até mesmo a imoralidade que praticamos com os nossos olhos? 1 João, capítulo 2, versículo 16, Mateus 5, versículo 28, fala sobre isso. A boa notícia é que Deus colocou em nosso coração a busca por um prazer superior, que é fazer a vontade de Deus, e quando erramos o alvo desse prazer superior, não ficamos bem com isso. Queremos nos desembaraçar de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Lutando na força do Espírito Santo contra o pecado sexual, que prejudica a nossa alegria verdadeira e comunhão com Deus. Deus é a fonte de toda alegria, e por gratidão ao seu amor que nos constrange, buscamos a sua vontade. Amém? Valeu, família, tamo junto. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, e esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica. Paz!